Então, na responsabilidade secundária, da competência, na competência da execução, nós temos o artigo 790 do Código de Processo Civil, que é o artigo que vai regulamentar muito bem. Nessa ordem secundária, lembrando que falou em secundária, um terceiro, bens de terceiros, nós temos aqui algumas situações importantes. A primeira é o sucessor à tutela singular. Então, mesmo na posse, um terceiro na posse desse bem, é claro que o contrato de locação, vou dar um exemplo do contrato de locação. Então, eu tenho um imóvel, está alugado. Existe um terceiro lá, a relação de execução. Terceiro, não tem nada a ver com a execução. Credor, executado. Mesmo esse imóvel estando na posse de terceiro, eu posso, mesmo respondendo, né, através da responsabilidade executiva secundária, eu posso perder esse bem. Eu posso ter esse bem penhorado. Não é porque o imóvel é de um terceiro e está na posse de um terceiro que eu consigo tirar dessa responsabilidade executiva secundária. A locação não vai impedir, é isso que eu quero dizer para você. A posse do inquilino não vai impedir que eu responda com esse bem em relação à responsabilidade executiva secundária. Tá? Então, não dá para alegar que mas o imóvel está na posse de terceiro. Não importa se está na posse de terceiro ou não. Eu vou responder nessa responsabilidade executiva secundária. Tá? Não tem como fugir disso. Temos outro detalhe também, que é os bens protegidos pela tutela da meação. O Brasil segue muito o direito italiano, então nós temos uma proteção realmente eficaz em relação à proteção do meeiro ou da meeira. Isso na execução e também institutos autônomos, institutos próprios. Se você pegar o uso capião de abandono de lar, a ideia é proteger a família. Né? O direito brasileiro, com base no direito italiano, nós temos um direito muito conservador em relação à família. E isso traz resquícios até na execução. Também na execução. O uso capião de bem de família, de meação, punição, tem o objetivo do quê? De proteger quem ficou no imóvel. Proteger quem foi abandonado, abandonada. Né? Um dos últimos institutos que surgiram. Na execução, é muito claro o artigo 793, que quando existe um meeiro, uma meeira, claro que vai depender do regime de casamento, nós temos 4, né? Separação total de bens, união universal de bens, parcial de bens e separação final dos aquestos. Hoje quem casa pelo regime automático, parcial de bens. No passado, quem casava pelo regime automático, e o regime automático era a união universal de bens. Claro que vai depender do regime, mas fato é que existe uma proteção pela tutela de meação. Ou seja, eu sou fiador e não tenho assinatura da esposa. Ela não assinou. Então a parte dela, ela não vai ser responsável pela falta de pagamento do inquilino ao qual eu sou o fiador. Então, ou eu tenho anuência, ou sem anuência, existe uma proteção do meeiro ou da meeira. Aí eu trago o fiador porque é um excelente exemplo, mas nós temos diversas outras situações, tá? Então, se a dívida não foi contraída para os benefícios da família, fato que existe no Brasil a proteção, sim, do meeiro e da meeira, a chamada até tutela de meação. Tá? Existe, sim, o casamento, é o maior exemplo que nós temos, existe uma discussão na união estável, mas realmente é uma grande proteção que nós temos, tá? Então, vale a pena. Quero falar com você também aqui sobre o direito de retenção, hein? Professor, o que é o direito de retenção? É a relação jurídica, direito material, de reter até que o devedor faça o cumprimento da obrigação. Eu trago um exemplo aqui, um estacionamento, depósito, contrato de depósito. Então, o sujeito vai no estacionamento e fala, eu vou para os Estados Unidos, vou para outro estado, eu volto daqui 6 meses, eu pago a estadia. Volta, quer pegar o carro, mas não quer pagar a estadia. Eu tenho o poder de retenção, isso está estipulado, né, na execução. Eu posso reter o bem até que seja feito o pagamento. Então, existe aí o direito de retenção do bem, que é uma discussão muito grande. Aonde aparece o direito de retenção? No contrato de depósito é um grande exemplo que nós temos. Cuidado, porque tem discussões enormes sobre esse assunto. Eu tenho um cliente aqui no escritório que ele tem, né? Tinha porque morreu, 5 cavalos. E ele deixou no Aras. Só que ele não pagava, né, gente? O Aras, ele ficou devendo.
E aí ele chegou e falou, eu quero levar meus cavalos. O dono do Aros, o veterinário, falou, você não vai levar não. Você não vai levar porque você só vai levar quando você pagar. Só que um cavalo tinha morrido porque tinha sido picado por cobra. A verdade é uma só, né? Existe uma discussão se aí entraria o direito de retenção ou não. O Código Civil em relação ao animal ele é frio, né? Trata como coisa, não é isso? E aí tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Queria saber até a sua opinião. Você acha que o direito de retenção ele fica exclusivamente para bens móveis ou também os animais entrariam? Pela classificação do Código deveria entrar, mas tem uma discussão muito grande sobre esse assunto. Então, estamos discutindo isso judicialmente também. A verdade é uma só. A retenção em sede de animais, existe uma discussão enorme, doutrinária, jurisprudencial. Então, complicado. Mas em relação a bens, e principalmente ao contrato de depósito, isso está muito bem definido. Está muito bem definido que existe esse direito de retenção. Então, está bem definido. Vamos lá. Outro ponto que eu queria tratar com você, nesse estudo da competência, né, e também da responsabilidade patrimonial na execução, é o artigo 794 do Código de Processo Civil. Voltando aqui ainda na figura do fiador, tá? Dentro dessa ordem cronológica para ficar bem didático. Na execução, nós sabemos que existem os benefícios de ordem. Ou seja, eu cobro primeiro o dinheiro, depois eu cobro bens móveis e imóveis. Existe esse benefício de ordem, né, gente? Esse benefício de ordem. Quando eu falo aqui do fiador, a regra é do fiador. Não é devedor, então o fiador não é devedor, já ficou pacificado pela doutrina e pela jurisprudência e também pela legislação brasileira. O fiador não pode ser considerado devedor, ele é um terceiro que assume a responsabilidade secundária, mas ele jamais vai ser considerado devedor. E também, sim, o responsável pela dívida. O fiador, então, conforme a doutrina e jurisprudência e o artigo 794, ele não pode ser considerado devedor, porque não é, mas sim ele é o responsável pela dívida. Então também está muito bem pacificado isso, hein? Outro ponto também que está classificado pela doutrina e jurisprudência é o direito dos benefícios de ordem. Primeiro, os bens do devedor. E aí que eu queria entrar porque é uma tese de defesa, né, gente? Tudo que é importante para usar na prática, eu quero tratar com vocês com muito carinho. Quando eu estou defendendo o fiador, a primeira linha de defesa é verificar se ele é casado ou não. Casado? Casado. Porque eu consigo pedir a nulidade desse contrato de fiança usando a tese da tutela de meeiro, né, da proteção meeiro e meeira. Então, primeiro passo. Depois, analisando isso, eu preciso analisar profundamente se todos os bens do devedor foram esgotados, foram penhorados, para satisfazer a dívida. Porque a ordem só pode respingar em mim, fiador, uma vez que o inquilino, o devedor, tenha respondido realmente com todo o seu patrimônio. Claro que nós temos uma cláusula aí chamada cláusula de inversão de responsabilidade que pode impactar diretamente nisso. Algumas teses pedindo aí a nulidade dessa cláusula. É muito difícil, porque se o fiador assinou um contrato que tem uma cláusula dizendo que a responsabilidade dele passa a ser solidária e não subsidiária, complicado alegar depois que ele não sabia o que queria dizer essa cláusula, né? Difícil. Mas essa cláusula, em regra, ela vai impactar diretamente aqui. Mais alguns pontos importantes também, tá? Eu tenho a regra aqui da mesma comarca, 794. Os bens devem ser livres e desembargados. E eu tenho que indicar o bem do fiador. Para que eu consiga receber, não do devedor, e sim do responsável da dívida, que é o fiador, e a regra prevalece para o caucionista também, mesma comarca, livres e desembargados, indicar o bem do fiador. Tá? Então, ponto importante também que eu queria tratar com você aqui. Olha só como a execução, apesar de a gente viver o sincretismo processual, o processo é uma coisa só. Está muito claro, muito bem definido. Nós não temos mais aquela citação. Lembra lá no antigo código? Tinha uma citação para ingressar na segunda fase, né? Acabou. O processo é um procedimento só. Conhecimento e execução. Apesar de a gente ter, de fato, um sincretismo processual apontado pelo Código de Processo Civil, vale a pena lembrar que nós temos aqui um regramento diferente na execução, hein, gente? Um regramento bem diferente que faz a diferença. Vamos lá, vamos tratar então aqui, ó, da situação desde lá do começo, então. Então nós falamos aqui da celeridade processual,
Tratamos aqui também da tutela defensiva. O judiciário quer se livrar do processo, de todo jeito, de toda forma. Isso é notório. E isso é aplicado também na execução. Então a gente precisa tomar cuidado. Hoje a peça tem que ser desenvolvida estrategicamente para que o judiciário não se livre da ação. Conversamos sobre isso. Conversamos sobre a blindagem patrimonial da holding. Não é blindagem patrimonial, perfeito. Conversamos aqui sobre a legitimidade ativa. Então, o credor tem legitimidade ativa, claro, originária inclusive, ordinária. O MP tem legitimidade ativa na execução, com base no artigo 16, Lei 471765, ação popular. O MP também tem aí a legitimidade ativa, artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, para propor a ação também, processo coletivo. Artigo 97 também do Código de Defesa do Consumidor, ação civil pública. Então o MP também tem entidade ativa na execução. Ainda o MP também tem entidade ativa na execução, conforme o artigo 15 da Lei 7347 de 85, para a ação de execução de sentença civil pública. Perfeito. Conversamos aqui que a legitimidade ativa também é do espólio, herdeiros e sucessores. É uma legitimidade ativa também. Cessionários, também conversamos através de um contrato que cedeu os direitos. Subrogado, legitimidade ativa derivada, também tem. Usamos o exemplo fiador. Os sócios também, depende do consenso e consentimento do executado. Falamos também. Para na legitimidade ativa são as partes ativas. Partes passivas, segunda parte. Conversamos aqui que tem legitimidade passiva, conforme artigo 779, o devedor, o espólio, olha lá, devedor, o espólio. Falamos também da desconsideração da personalidade jurídica, do fiador judicial ou extrajudicial, garantia real. Falamos também aqui da acumulação dos pedidos, o artigo 780, então eu posso acumular várias dívidas na mesma ação, perfeito, sensacional isso. Falamos sobre a competência judicial, artigo 515, então, cumprimento de sentença, competência originária. Dei o exemplo aqui até da ação rescisória. A ação rescisória nasce em segundo grau, nasce no Tribunal de Justiça, então o cumprimento de sentença também tem que ser ali, porque a regra do cumprimento de sentença e da execução judicial é sim a competência originária. Então, aonde nasce, vai correr também a execução. Falamos aqui também da sentença penal. Então, por mais que a sentença penal venha da justiça criminal, do processo penal, vai ser executada aqui. Da sentença arbitral também, falamos também. Da sentença estrangeira, lembrando então que tem que ser homologada para o STJ e tem que correr na Justiça Federal. Foi o pulo do gato que eu trouxe para você. Falamos do juízo do devedor, onde deve correr a ação. Em regra, na judicial, domicílio do executado, onde ele tenha bens, e a execução de obrigação de fazer e não fazer também. Tá? Nós conversamos sobre isso também. Na ação de execução extrajudicial, artigo 781, conversamos aqui da competência, em regra o foro do domicílio do executado também, mas aí cabe o foro de eleição se tem ou não tem, e a situação dos bens. Se tem vários bens, eu posso escolher onde eu quero propor ação, onde de fato, estrategicamente, seja mais fácil para fazer receber. Né? Conversamos sobre isso também. Na responsabilidade, então, patrimonial, nós falamos aqui que o devedor não pode impedir a constrição do seu patrimônio, tem que se submeter ao Poder Judiciário. Teoria, lindo na teoria, não está de chorar, né? Mas é uma realidade. Conversamos também aqui que todo o seu patrimônio é responsável na execução, inclusive os bens presentes e futuros, nós falamos aqui também. É importante aqui também. Falamos do maior instrumento de transformar a liquidez, que é a asta pública, o leilão. É o maior instrumento que nós temos para ajudar a fazer com que o devedor receba. Conversamos e falamos aqui também. Legal, né, gente? Passou rápido, esgotamos o tema, conseguimos ainda falar de hold, conseguimos falar de desconsideração da personalidade jurídica, conseguimos falar também da averbação premonitória. Então, conseguimos, além de esgotar a ementa com muito carinho, nós conseguimos trabalhar aí várias situações práticas, porque posse tem que ser prática, né, gente? Claro, estudamos a teoria, mas enxergar o lado prático é muito importante. Peço a você que, caso precise do professor, estou à disposição, tem meu e-mail que eu já passei, siga o professor nas redes sociais, lá no Instagram, eu sempre divulgo as palestras, as aulas, o professor que faz a coordenação também da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família e a coordenação da pós de imobiliário na Escola Superior Universitária, tá bom? Conte comigo, precisar de qualquer trabalho, mentoria, parceria, estamos juntos sim, com muito carinho. Olha a Edna aqui, professor, em qual caso se dá a execução dos bens do sócio? Quando o sócio
o sócio ele pode pagar a dívida da empresa e depois ele cobra dos outros sócios, né? E aí a única exceção, Edna, é a Eireli. Lembra da Eireli que nós conversamos? Ela é tratada à parte mesmo, mas a execução ela se dá em caso que ocorra o pagamento e aí o bem do sócio, existindo a desconsideração da pessoa jurídica ou não. A Edna faz uma pergunta aqui, por que a PJ não se confunde com PF, né? Porque, na verdade, a desconsideração da personalidade jurídica, ela quebra isso, né? Na justiça do trabalho é mais rápida ainda, né, gente? O professor não é atuante na justiça do trabalho, mas o que a gente vê, o que a gente estuda, o que a gente conversa com os professores, ela acontece de forma mais séria ainda, né? Então, a justiça do trabalho também, quando falamos de execução, ela é exemplo, né, gente? Ela é exemplo, sim. Olha a Edna aqui, mera liberalidade. Perfeito. Obrigado você, Edna. Gente, chegamos ao final da aula, esgotamos o assunto com muito amor e carinho. Valeu a pena, tratamos de outras situações. Que legal, né? Quero convidar você, então, a seguir nas redes sociais. É professor.julio.sanches. O e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Estou à disposição, espero voltar em outras aulas em breve, aguardando o convite do professor. Se vocês quiserem, volto com muito amor e carinho. Muito obrigado por tudo, tá bom? O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Em época de Covid ficou mais notório isso. Então, muito obrigado pelo seu tempo e, com certeza, tudo que eu pude passar de informação prática para ajudar você, eu passei com muito amor, tá bom? Espero que vocês tenham aí compreendido toda a matéria com amor e carinho. Sempre eu tenho esse hábito de fazer uma revisão no finalzinho, para a gente poder entrar na nossa mente, né, e não sair mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, vou recuperar, estou me recuperando, muito obrigado. Ótima aula. Fico feliz, Ricardo, que você tenha gostado, viu? E eu volto, pede pro professor Delore aí, eu volto na pós sim, tá bom? Se o professor fizer o convite, eu venho com certeza ajudar vocês, tá bom? Com muito amor, muito carinho. As minhas aulas, eu trabalho muito bem a teoria, mas procuro sempre trazer a prática para vocês, porque eu acho que todo mundo precisa disso para se defender desse judiciário, dessa jurisdição defensiva. E o cidadão brasileiro precisa disso. A prática e a teoria é tão diferente, né, gente? Muito obrigado. Beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Tchau, gente.